Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Lenart, e hoje vamos falar do filme Instinto Selvagem, no original em inglês, Basic Instinct, um filme que estrela Sharon Stone e Michael Douglas. O filme é dirigido pelo Paul Verhoeven, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e é um cara que dirigiu Robocop. Bom, enfim, eu assisti esse filme recentemente, né, ele acabou de chegar no catálogo da Netflix, e ele é um daqueles filmes que eu tinha ouvido falar, principalmente porque ele tem algumas cenas bem icônicas, mas eu nunca tinha parado para assistir e agora eu tive a oportunidade, fui ver o filme e eu vou falar a minha opinião sobre ele. Esse vídeo vai funcionar um pouco diferente. Em boa parte das reviews que eu faço roteiros e eu falo do filme para tentar encontrar a pessoa certa para o filme, ou seja, eu falo as características dele, daí, se você gosta desse tipo de filme, de repente é para você, se não, não. Mas nesse vídeo eu não vou fazer esse tipo de review, eu vou simplesmente falar o que eu gostei do filme com base na minha opinião subjetiva pessoal. Puta pleonasmo aí. Mas enfim, se você nunca viu o filme, eu só digo o seguinte, vale a pena ver, assista, é legal e vai fundo, beleza? Então vamos lá comentar sobre o filme, eu vou falar com spoilers aqui, tá? E para começar eu quero falar da sinopse. O filme começa com o assassinato de um cantor de rock das antigas, na verdade, ele é aposentado, e ele é assassinado de uma forma bem brutal. Aliás, a cena inicial, ela é bem visceral, digamos assim, né? Ela já começa com aquela nudez extrema e sangue voando para todo lugar, mostra bem o que vai ser o clima desse filme. Após isso, começa uma investigação, né? E quem entra em evidência na trama e que é o nosso protagonista é o Michael Douglas, que faz o policial chamado Nick. Ele começa a investigar o caso e daí entre os suspeitos está a escritora Catherine alguma coisa, esqueci o nome dela, mas é interpretada pela Sharon Stone. Conforme a investigação se desenrola, a gente descobre que a Sharon Stone, a personagem dela, que é a Catherine, tinha escrito um livro em que ela cometia um assassinato contra um cantor de rock. E isso cria uma coisa muito interessante, porque ela vira a principal suspeita por causa desse livro, mas o livro também se torna um álibi para ela, se torna uma prova de inocência, porque se ela fosse matar o cara, por que ela escreveria um livro sobre isso? Ela seria a primeira acusada, né? Então é muito interessante, porque o mesmo elemento que serve como uma acusação para a culpa, também serve como álibi. É muito interessante esse elemento no filme. Também a parte que o detetive olha para ela e fala, mas eu acho que você planejou isso, eu acho que você planejou que a gente pensasse que você não seria burro o suficiente para escrever um livro sobre um crime que você planejava cometer, pensando que assim a gente pensaria que você é inocente quando na verdade você é culpada. Ficou muito confuso isso, cara. Vou colocar Nazaré Tedesco aí na tela. Mas enfim, eu acho que você entendeu, né? Como ela escreveu o livro, ela poderia cometer o crime porque isso a inocentaria de certa forma, entende? Então, basicamente, tem esse jogo mental. Bom, então aí vai se desenvolvendo a investigação. Principalmente o Nick, ele vai se envolvendo cada vez mais no caso e a escritora, a Catherine, ela se mostra muito interessada nele. Ela começa a descobrir sobre a vida dele, ela começa a fazer meio que uns jogos com ele. E ela tem essa personalidade que é bem fria, de certa forma, bem sarcástica, até cínica, na verdade, o que faz muito parecer que ela é uma assassina. E por parecer tanto que ela é uma assassina, você começa a pensar que talvez ela não seja, né? Isso, aliás, também é uma coisa que é mais desenvolvida ao longo da trama. Bom, falado um pouco aí sobre o roteiro, falando do básico dele, o que eu quero comentar é sobre a direção primeiro, que eu acho que é excelente. Eu acho que esse filme, ele tem um excelente ritmo, ele consegue colocar só coisas que são relevantes para a trama na tela, então ele não tem em nenhum momento uma barriga ou alguma coisa que você pensa, isso é desnecessário, isso poderia não estar aqui. Não, parece que tudo é relevante para a trama e que faz sentido estar na tela. O que parece básico, mas eu acho que é bem difícil de fazer, né, cara? Principalmente quando você tá montando um filme. Outra coisa que eu acho excelente também é a questão da forma como o diretor faz os jogos de câmera, né? Porque, cara, ele consegue dar muita elegância para cenas. É aquela cena do interrogatório mesmo. Ele começa a fazer tantos jogos de câmera, ele brinca muito com o foco também, ele focaliza em alguma coisa ou ele desfocaliza. E tem vários movimentos de câmera também que são excelentes. Deixa a cena bem dinâmica, eu acho excelente, assim. Aliás, já que a gente tá na cena do interrogatório, né? Que a Catherine, ela é interrogada porque ela começa a ser suspeita. Quero comentar sobre a polêmica cena em que as partes íntimas da Sharon Stone aparecem no filme. O diretor, ele pediu que ela tirasse a calcinha para poder fazer a cena e ela não sabia que era para aquela parada entrar no filme. Ele falou que era alguma coisa a respeito da luz. E ele filmou, ela não percebeu,
ela só viu aquilo quando estava no filme e ela pediu pro diretor tirar e ele falou que não, na verdade ela sabia, isso foi uma invenção, sei lá. Aliás, a Sharon Stone só entrou no filme porque nenhuma atriz famosa quis entrar no filme justamente por causa das cenas de nudez, que são bem proeminentes ao longo de toda a trama, cara. Na verdade, o filme, em certos momentos, até parece um softcore, né? Parece que você tá vendo uma coisa errada ali. Parece que você ligou na Band e tá assistindo Emanuele, não sei. E assim, é evidente que esse filme, ele tem esse clima de erotismo ao longo de toda a progressão, e nesse sentido ele é bem consistente. E assim, a Sharon Stone tendo sido escalada por falta de opção ou não, eu acho que ela é muito adequada pro papel, porque ela parece a definição do que é uma femme fatale. E a performance dela, aliás, é muito boa, e aí eu acho que já dá pra entrar em atuação. A Sharon Stone, ela consegue ser dissimulada em certos momentos, né? Tem aquele momento que ela chora em frente ao Nick, e ao mesmo tempo que é uma boa atuação, ela parece um pouco falsa. E aí fica essa coisa que, pelo menos para esse personagem, é muito adequado, que é essa dúvida. Porque ela é uma dissimuladora. O papel dela é de uma mulher dissimuladora. Mas, ao mesmo tempo, poderia ser uma falha da atriz. Seja como for, se foi uma falha que cabeu muito bem ali. Não é horrível a atuação dela, não tô falando isso. É boa, mas tem algo falso ali. Eu não sei se essa foi a intenção da atriz mesmo. Gosto da interpretação do Michael Douglas também. E de todo o resto do elenco, né? Uma personagem que eu não comentei até agora é a psicóloga, interpretada pela Jeanne Tripplehorn. Na verdade, é a doutora Beth Garner. Ela tem um papel interessante na trama. Ela é apaixonada pelo personagem do Michael Douglas, né, que é o Nick. E aí eles têm toda uma relação meio complicada. E ao mesmo tempo que o Nick está investigando a Catherine, ele acaba se apaixonando por ela e tendo um relacionamento meio maluco ali. O que é meio estranho se você parar pra pensar, né? Nesse sentido, tipo assim, o cara é um investigador e ele começa a ter um caso com a mulher que ele tá investigando, que é uma suspeita de assassinato. Aliás, tem um momento que eles falam no filme sobre a supressão de descrença, né? Ou suspensão de descrença, sei lá, da forma que você quiser chamar. E é interessante eles abordar isso porque, de certa forma, você tem que usar essa supressão de descrença para aceitar que o detetive acaba se apaixonando por uma mulher que é, de fato, investigada por assassinato. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso, cara, um homem totalmente faria isso. Ela parece ser uma assassina sádica, completamente psicopata. Mas é muito gata, então vamos marcar um encontro aí. Então eu consigo acreditar um pouco nisso, não tem problema. Mas voltando sobre a doutora Garner, é interessante porque ela tem um papel que ela, de certa forma, estava ligada a Catherine, porque as duas se conheceram na faculdade. E elas tiveram um relacionamento juntas, né? Ficaram uma vez ou outra. Isso é muito relevante para a trama, porque em algum momento se insere essa ideia de que a assassina no filme pode ser a Catherine ou pode ser a doutora, que é a Beth Garner. Isso é muito bem colocado. E eu acho muito foda que o diretor sustenta essa dúvida até o último minuto na progressão do filme. Ele só no finalzinho te dá a resposta, e aí você pode querer discutir sobre se ter dado a resposta enriqueceu a experiência ou não, né? Talvez deixar a dúvida no ar pudesse ser mais interessante. Aliás, já comentando essa cena final, que na verdade a gente descobre que, bom, sim, a Catherine era a assassina. Durante todo o filme, ele coloca muito essa noção de que ela é assassina. Em algum momento ele implanta a dúvida, e daí você fica com essa dúvida até o finalzinho. E o que eu acho que é mais louco é que é muito bem trabalhado, cara, porque tudo ali faz sentido. Quando a Lisa começa a ser a maior suspeita, naquele momento eu fiquei um pouco apreensivo pensando, bom, mas isso também poderia ser planejado pela Catherine, porque ela é muito sagaz. E no final foi isso. Talvez seja um pouco estranho ou um pouco incoerente que o Nick não cogitou essa possibilidade, mas por outro lado também, durante alguns momentos do filme, ele começou a argumentar que a Catherine não era assassina, inclusive ele briga com o parceiro por causa disso, né? Então, talvez ele não queira pensar nisso, mas daí no final a gente não tem mais dúvidas porque abaixo da cama, quando a Catherine tá fazendo amor com o Michael Douglas lá, com o Nick, ela tá com aquela lâmina de quebrar gelo, e daí ela tava prestes a utilizar nele, porque ela estava escrevendo um livro e ela falava que no final o detetive precisava morrer, né? Então é muito interessante, ela pega, vai lá e ela no final acaba desistindo. Essa cena final eu acho especialmente visualmente muito boa, cara. Eu acho muito louco, eu não consigo nem explicar direito o quão bom é aquilo,
porque tudo é montado de um jeito, parece uma coreografia, sabe? Não parece sexo na sua forma crua, não, parece uma coisa artística mesmo, assim, né? Enfim, pra resumir, cara, eu achei esse filme muito bom. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Talvez tenha ficado um pouco bagunçado esse vídeo, que eu fiz sem roteiro, só fui falando aqui alguns pontos que eu tinha anotado. Mas é isso, deixa aquele like aí se você curtiu o vídeo, e se inscreva, e comente, e tchau!